Boa noite, e que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E é sempre um motivo de alegria estarmos aqui. Nós que durante 20 dias estivemos aqui firmes na fé, orando, ouvindo a palavra do Senhor. Hoje estamos para encerrar o jejum de Daniel, como eu disse, que ele passa rápido, né? A partir da primeira semana que a gente acaba passando o período mais difícil, depois tudo se ajeita e aqui estamos nós para encerrarmos hoje o jejum de Daniel. Mas antes de dar as saudações a todos vocês, pela última vez esse ano, nós vamos deixar a pastora também dar a saudação para vocês. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para finalizar e que possamos, todos nós, que conseguimos até aqui, foram os vitoriosos aí que conseguiu vir até aqui no jejum, aqueles que mesmo que aconteceu alguns deslizes no meio do caminho, mas conseguimos consertar e estarmos aqui firme, que possamos encerrar mais esta noite com mais esta palavra que o Senhor nos revelará, trazendo através do pastor Alberto, com sabedoria, com graça do Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos alimentar, mais uma vez alimentar a nossa fé com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então quero dar as nossas boas-vindas e a saudação para a Cláudia Aparecida e também para a Ana Laura, a Catarina Augusta, o Mauro Andriotti, a Leonilda Vitor e o Wilson Vitor, a Maria Rita e o Auris Shalom, a Liliane Leite, a Diana Ferreira, a Ana Paula Neves, a Ilza Toniza, a Elisandra Nunes, a Claudineia Paula, a Lucilene Zambonato e a Josefa Zambonato. Então, estamos aqui com a última mensagem do nosso jejum de Daniel e devemos assimilar mais essa palavra e recebê-la nesse momento da palavra do Senhor. O crente e a batalha contra o espírito de inveja. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos sobre inveja é que Jesus foi entregue pela inveja. Marcos 15:10, lendo aqui em várias traduções para a gente ver como que elas transcrevem e traduzem esse texto do original, a Corrigida Fiel e a edição Revista e Corrigida traduzem assim: porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. A King James Fiel traduz: porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. A Almeida Revista e Atualizada traduz: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. A Bíblia Viva traduz: porque a esta altura ele já havia percebido que aquilo era uma trama, apoiada pelos sacerdotes principais, porque invejavam a popularidade de Jesus. E a King James Atualizada traduz: porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. O povo se deleitou tanto por causa das obras, como por causa das palavras de Jesus. Quando esteve aqui na terra, pela primeira vez, foram os pobres que mais desfrutaram e aproveitaram do ministério de Jesus. As pessoas entendiam que forças demoníacas eram motivos de muitas enfermidades e muito sofrimento, e eles então procuravam ao Senhor para que fossem libertos, fossem curados e também fossem alimentados. Por que os demônios atacam os crentes? Primeiro, pela oportunidade. Em 1 Pedro 5,8 nós aprendemos assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não é leão, mas como leão que ruge, ele procura uma pessoa, ou duas, uma família. Segundo, pelas brechas espirituais, tema que nós já falamos exaustivamente durante esse jejum de Daniel. Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Lugar, como explicado em diversas oportunidades, fala de posição, de oportunidade de ação. É uma brecha, é um ponto de entrada, é um espaço de atuação, que também é uma brecha. É uma área de influência, que também é uma brecha. A metáfora é uma brecha. Alguns estudiosos e comentários explicam que este lugar pode ser entendido de forma metafórica como uma brecha ou abertura para a influência maligna, sem que isso rejeite o sentido literal da palavra. Território, espaço, ação, que também é uma brecha.
Terceiro, pela vida como escravo do pecado. 1 João 3,8, o apóstolo escreveu: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A segunda questão: o que isso nos ensina sobre a inveja? Você já sentiu na pele que o estresse, a ansiedade e o medo te deixam doentes? Não é imaginação, é biologia. O medo ativa vias inflamatórias, estimula a liberação de hormônios do estresse, o cortisol e a adrenalina. Então, os demônios só precisam fazer você viver com medo, a ponto de não querer mais vir à igreja, buscar oração, um conselho, enfim, pastoral, né? A neurociência confirma, emoções positivas enviam sinais de cura, como amor, fé, confiança e paz. Reduzem a inflamação, abaixam o cortisol e ativam vias de reparo. Aumento de ocitonina reduz a ansiedade, diminui a inflamação. Aumento de dopamina e serotonina melhoram as funções imunológicas. Redução do sistema nervoso simpático, luta, fuga, redução de marcadores inflamatórios. A psiconeuroimunologia, ela confirma que as emoções como amor, paz, confiança têm efeito anti-inflamatório e restaurador. A inveja ativa duas regiões principais no cérebro, conforme mostram estudos com neuroimagens. O córtex cingulado anterior dorsal, DACC. A inveja ativa esse circuito como se fosse uma dor. A inveja gera dor emocional real. A inveja pode levar a prazer malévolo, o que eles chamam de schadenfreude. A inveja aumenta o cortisol e a inflamação. O estriado ventral, a parte do cérebro ligada à recompensa. Estudos mostram que quando a pessoa inveja alguém e vê essa pessoa falhar, o cérebro ativa o sistema de recompensa. E o que diz a Bíblia sobre isso? O Provérbios 14:30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, traduz Almeida Corrigida Fiel. A King James atualizada traduz: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Então, a palavra podridão aqui, a palavra rakab, quer dizer podridão, apodrecimento, vem de rakab, apodrecer. E inveja, a palavra kinal, significa ciúme, atitude ciumenta. Esta palavra significa uma intensa paixão no ciúme, que é maior do que a ira ou cólera de uma pessoa, o que tem mal olhado. Então, a inveja, ela é mais forte do que a ira e do que a cólera, né? A palavra inveja vem da palavra latina invidia, que por sua vez é uma derivação do verbo invidere, olhar com malícia. Para o dicionário Michaelis, inveja pode ter dois significados: sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. O segundo é um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, como cobiça, cupidez. A psicologia, de uma forma geral, define a inveja como deslocamento de energia do potencial de determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa, normalmente íntima do sujeito em questão. Então, você desloca um potencial de energia muito grande gastando, pensando na outra pessoa, ou querendo ter o que ele tem, ou achando que ele não merece o que ele tem e você que mereceria. Exemplos famosos de inveja. Além disso, eles podem te oferecer conforto, mas para eles será como uma forma de se sentir superior com a sua humilhação. Não podemos ter inveja. Provérbios 23:17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverará todo dia. Não conviva com gente invejosa, mesmo da família. Provérbios 27:4 diz: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Então, gente invejosa deve ser eliminada da nossa vida. Eliminado, que eu quero dizer aqui, é não ter comunhão, né? Não contar a sua vida, não contar os seus problemas, as suas conquistas, especialmente os seus projetos, né? Jesus foi entregue por inveja, como nós lemos ali. Marcos 15:10, também fala Mateus 27:18. José do Egito foi vendido pelos irmãos por inveja, conforme está lá em Atos 37:11, Gênesis 37:11 e Atos 7:9. O povo hebreu reclamou por inveja dos irmãos Moisés e Arão, está lá no Salmo 106:16. Os filisteus entulharam os poços de Isaac por inveja, está lá em Gênesis 26:14. O salmista Asaf chegou a ter inveja dos arrogantes, que prosperavam, mas foi liberto, Salmo 73, versículos 3 e 17. Caim matou Abel por inveja, Gênesis 4:3-8. O primeiro caso de inveja na Bíblia. Saul tentou matar Davi por inveja, 1 Samuel 18:8-12.
Raquel teve inveja de sua irmã Lia, Gênesis 30, versículo 1. A Bíblia nos ensina a não ter inveja dos ímpios que prosperam. O Salmo 3, versículo 31, Salmo 37, versículo 1 e Provérbios 24, 1. A inveja procede do coração que não nasceu de novo, como Jesus fala em Marcos 7, 22, Mateus 15, 10. Não tenha intimidade com o invejoso, Provérbios 23, 6. Não lhe conte seus sonhos, seus problemas, sua vida real, seus projetos. A inveja na história. César foi assassinado por membros do Senado por inveja de seu poder. Plutarco, vidas paralelas. Hipátia de Alexandria foi morta por inveja e ciúmes políticos. Quer dizer, a inveja faz parte tanto na Bíblia como na história secular. Primeiro, a inveja procede de demônios. Tiago 3, versículos 14 e 15, diz assim na Almeida Corrigida Fiel. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. E essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A Almeida Revista Atualizada traduz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A inveja dá legalidade? Sim. A inveja, a magia negra, o voodoo, feitiçaria, bruxaria, o trabalho de macumba, funcionam. Eles pegam na pessoa pelo princípio da legalidade. Tem gente que recebe um ataque demoníaco de inveja, porque lhe fizeram magia negra ou qualquer tipo de mal. Vai à igreja, recebe oração de libertação e melhora, mas depois volta tudo de novo. Por que acontece isso? Porque você tem brechas espirituais em sua vida. Brechas são pecados constantes, atitudes erradas constantes, são erros que se repetem em sua vida. O princípio da legalidade em batalha espiritual, ou de direito legal, refere-se à ideia de que o mundo espiritual opera sob um sistema de direitos e autoridade, onde ações e escolhas humanas podem dar legalidade ou permissão para que forças espirituais malignas atuem em uma vida. É o conceito de que um pecado não confessado ou uma escolha que vai contra os princípios de Deus pode criar uma brecha espiritual pela qual o inimigo tem um direito legal para atacar, o que precisa ser resolvido através de arrependimento, renúncia e confissão. Como funciona o princípio da legalidade? A criação de direitos legais. Ações como pecados, comportamentos errados, vícios, mentiras ou exposição em práticas espirituais incorretas podem criar uma brecha de legalidade, né? Pessoa mentirosa, por exemplo, que vive mentindo. Você pode brincar de ser crente, mas os demônios não brincam de ser demônios. Na verdade, precisamos entender que existem 4 erros ou coisas que alimentam os demônios na vida das pessoas e, portanto, dão legalidade para que atuem desgraçando famílias. E nós aprendemos isso, né? Os pensamentos, né, na mente, os sentimentos no coração, ou emoções, né? As ações, nossas escolhas e as nossas palavras. Todas elas já foram ministradas durante o jejum de Daniel. Autorização para atuar. Uma vez que essa legalidade é criada, o inimigo, um demônio, ganha o direito legal para agir em uma determinada área da vida da pessoa, como saúde, finanças, relacionamentos, vida sexual, família, filhos, trabalho, casamento, enfim. Ataques espirituais. Um demônio pode usar essa autorização para causar o mal, opressão ou para criar barreiras que atrapalhem a vida da pessoa. E isso eles sabem fazer muito bem. Relação com a fé. O princípio sugere que, mesmo em meio à batalha espiritual, a pessoa tem autoridade sobre as forças do mal através de Jesus Cristo, mas é necessário primeiro fechar as brechas de legalidade que foram abertas por meio do pecado ou atitude errada, o que quer que seja. O crente precisa aprender a usar a autoridade do crente contra os demônios. Também nós ministramos em 3 mensagens. Mas precisa fechar primeiro as suas brechas, estando sob ataque sem perceber. Infelizmente, a grande maioria dos evangélicos atuais vive uma vida com muitas brechas espirituais, dando legalidade para demônios. São mundanos, vivem pecados e se justificam dizendo com base do não tem nada a ver. E com isso mantêm brechas abertas em suas famílias e nós vemos as famílias sendo destruídas, casamentos, filhos, enfim. Como consequência disso, temos visto na vida dos crentes divórcios, novos casamentos, novos divórcios, filhos na prostituição, nas drogas, no homossexualismo, lesbianismo, mães solteiras, vida sexual em pecado constante, vidas amarradas, casal que vive brigando e se desentendendo. Um número muito grande realmente de divórcios, né? Traição e adultério nos casamentos, vícios de bebida alcoólica e por aí afora, né? E coisas assim. Assim, por inveja, se alguém faz contra você um trabalho de feitiçaria, de macumba, alta magia negra, voodoo, bruxaria, eles não começam apenas no despacho.
Eles começam na sua mente, começa com o medo e a fuga. Você evita a igreja e o combate de oração por sua libertação. É um grande sinal. Quando o ataque demoníaco chega na pessoa, ele domina a mente, os pensamentos, ele sabota a vontade de libertação e procura, e aquela atitude e desejo de procurar ajuda com alguém de autoridade espiritual. Mas, em geral, o pastor, o ministrante de ministério de intercessão, batalha espiritual, ministério profético, infiltra o ambiente. E acontecem rixas, brigas, violências, agressões verbais e físicas, isolamento, depressão, ameaças com armas, objetos pontiagudos. Você está sob ataque demoníaco. Discussões, palavrões, xingamentos. É por isso que tanta gente pensa que está ansiosa, cansada demais, com desânimo, doente ou azarada, quando na verdade está debaixo de ataque demoníaco de obra espiritual enviada contra ela, seja magia, feitiçaria, vodu, bruxaria, macumbaria e de inveja. Ataque preparado. Quando alguém é movido por invejas ou desejo maligno, pede para acabar com o casamento, por exemplo, bloqueando finanças ou gerar doença e até a morte de uma pessoa. No ritual, entrega nome, foto, objetos, roupas caras e coisas assim. A entidade, um demônio, recebe sangue, bebida alcoólica, presentes caros, como perfumes e comida para agir. E quando isso acontece na vida de um crente, com vida que possua alguma brecha, o ataque é sistêmico, É aquele ataque como um todo, não em partes. É implacável, é algo que não é acalmado, que o demônio não perdoa. A pessoa, seja ímpia ou crente, com alguma brecha, trava na hora decisiva, caem em doenças, perdem a força, sentem o peso espiritual. Sente o ambiente em casa muito pesado e a vida fica desorganizada. Não é coincidência, é ataque demoníaco por obra espiritual enviada. Especificando brechas. Obra de macumba, magia negra, feitiçaria, bruxaria, vodu, pegam em quem tem brecha, especialmente que alimentam demônios por sentimentos. Mágoa, rancor, ressentimentos, falta de pedir perdão ou falta de perdoar na família, no trabalho, entre irmãos, marido e mulher, no ambiente da igreja, do trabalho, que você já talvez não suporta mais estar ali. Mateus 18:31 diz assim na tradução da Almeida Corrigida Fiel: indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. O diz Mateus 18:34 na revista atualizada. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Verdugos aqui, ou atormentadores, ou carrascos, A BTX traduz como carrasco. A palavra basanites significa um verdugo, um torturador, um carrasco, um algoz, um executor de punição. Um oficial encarregado de extrair confissões através de tortura. É a função judicial humana, típica de prisões greco-romanas. É uma metáfora. No judaísmo, no segundo templo, existiam referências a anjos destruidores em hebraico, Kabbalah, no Targum de Jeremias, por exemplo, livro de Enoque, são equivalentes a carrascos celestiais, espíritos atormentadores que aplicam disciplina divina. Na demonologia posterior, os demônios eram descritos como atormentadores de almas, carrascos infernais, porque a pessoa que tem mágoa, rancor, ódio, não consegue perdoar, viverá sem paz, sempre atormentada. Por isso que o nome atormentador está muito bem traduzido. A única forma de expulsar esses demônios é perdoando, ou dando o seu perdão, eliminando os ódios, as mágoas, os rancores, os ressentimentos. Mas também outras brechas que dão abertura, traumas não curados, sente-se rejeitado, que não tem valor, que não é importante, complexo de inferioridade, traumas por traição, especialmente por traição se gera muito, mulheres, maridos, traídos. Terceiro, a falta de perdão, a desconfiança quando se é traída pelo marido, pela esposa, vive desconfiança por brigas. Pecado oculto. Quarto, cometeu um pecado e tem vergonha de confessar para poder renunciar e receber a libertação em geral, quanto mais feio é pecado, mais vergonha se tem e muitas vezes se esconde. Quinto, o medo. Quando se sente medo a ponto de arrumar desculpas para não receber a oração de libertação de autoridade espiritual da igreja. O medo também favorece muito que essas coisas se manifestem na vida da pessoa. O voodoo, uma tática muito usada é usar bonecas ou bonecos para filhos ou para pessoas, mas dentro deles eles colocam terra de cemitério, roupas de defunto ou qualquer outra obra maligna. Sétimo, objetos consagrados a demônios, que são dados como presentes. Tempo de Natal, por exemplo, festa idólatra, é um período muito fértil para esse tipo de ataque espiritual. Quem vive numa prisão de pecado sexual, quando alguém tenta lutar contra um espírito maligno que ainda tem domínio sobre as suas áreas da sua alma, o sexo, a corrupção, a mentira, os vícios, essa guerra custa muito caro. É muito importante não fazer guerra contra os demônios quando se alimenta
quando você tem muita coisa para alimentá-los. É necessário sempre ter essa prudência da confissão, né? De pecados e o arrependimento. Fazer guerra contra principados, não podemos ter brechas abertas, por isso seria um erro muito perigoso e sutil se não buscar a libertação. É como uma pessoa possessa de demônio desejar expulsar o demônio de outra pessoa. Como resolver a legalidade espiritual? Arrependimento e confissão. Reconhecer os pecados e confessá-los a Deus é o primeiro passo para remover a legalidade. Aí precisa de orientação, né? O ministério de intercessão, o pastor, o discipulador. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A confissão não é que o homem perdoa, é Cristo que perdoa, mas é para a correção. Renúncia, abandonar práticas ou comportamentos que abriram a porta do mal. Provérbios 28,13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. Perdão e purificação. Buscar o perdão de Deus e a purificação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que apaga todos os pecados, através da confissão e o arrependimento. A busca por liberdade é entender que a vida de santidade e liberdade em Cristo é um caminho para a vitória e intimidade com Deus. E o pior, os invejosos não entram no reino de Deus. Em Gálatas 5:19-21, o apóstolo Paulo escreveu de forma bem simples e clara e objetiva: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 5 sinais de que você está sofrendo ataque espiritual: feitiçaria, bruxaria, trabalho de macumba, voodoo, automagia negra, até mesmo de inveja. Primeira impressão. Jó 4,16 diz assim: parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Você tem a impressão de que tem alguém te seguindo, te acompanhando, seja real ou em sonhos, né? De repente vê vulto. Você tem a impressão de que tem alguém olhando para você, no banheiro, no quarto, em qualquer lugar. Você ouve vozes e não tem ninguém por perto, e até chamando o seu nome, sem ter alguém por perto. Então, é ataque. 2. Reviravolta de repente. Jó 1,15 diz: de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Reviravolta inexplicáveis, mudança para pior de repente, na vida sentimental, nas finanças, envolvendo o seu trabalho, a clientela, os fregueses, os pacientes, problemas no seu relacionamento, marido, mulher e noivos, com filhos ou com outros. De repente estava tudo bem, agora começou uma discussão que não acaba mais. Tudo acontece de repente, como foi na vida de Jó, e lá também era ataque, né? Terceiro, não era feito por outras pessoas, foi com permissão de Deus, mas não muda a natureza da coisa. Terceiro, gripes repentinas e dores de cabeça constantes, Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Gripes intermináveis que demoram a se curar, fazem perder dia de trabalho, dores de cabeça constantes e enfermidades que não são acusadas em exames médicos. Faça exames diversos e nenhuma doença é apresentada. É ataque maligno. Certa vez o médico, a gente se tornou muito amigo, e em uma certa ocasião ele indicou uma enfermeira, ele me indicou para uma enfermeira para que eu ajudasse espiritualmente. E ela me disse, né, pastor, o doutor fulano que me indicou o senhor. Ela fez todo tipo de exame possível na época, e não acusava nenhuma doença, mas ela sofria males, e não havia remédio para tal. E ele disse: o seu problema não é de saúde, é espiritual. Conversei com ela, fizemos um mapeamento espiritual, e fiz uma oração de libertação. Ela foi liberta por Jesus Cristo e nunca mais teve aqueles sintomas, porque o problema dela era espiritual. 4. Sinal ainda de que você está sob ataques malignos. Noites mal dormidas constantemente. Jó 4, 13, 16, ele diz assim: entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Noites mal dormidas de forma constante, em algumas delas com pesadelos. A pessoa acorda com frequência no horário das 3 horas da madrugada, 3, 3, 5, 3 e 15, e por aí vai. Na demonologia, às 3 horas da madrugada é chamada a hora do diabo, ou a hora das trevas, sendo o inverso
às 3 horas da tarde, às 15 horas, da onde que Cristo morreu. Não é que todo mundo que acorda esse horário tem problema, mas quando a gente perde o sono, começa a ter uma série de acontecimentos ruins, então a gente junta os fatores. Acreditam que nesse horário Satanás e seus demônios estão no auge do poder para atacar, razão pela qual a maioria prefere 3 da madrugada para fazer seus trabalhos espirituais, ataques especialmente por inveja, né? Ataques de macumba, bruxaria, feitiçaria, alta magia negra. No ponto biológico, o ser humano está no seu ponto de sonolência mais profunda, o que pode gerar perturbações e sensações de medo. Quinto, a perda da memória ou insensibilidade. Isaías 65:17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Esta passagem sugere que na ressurreição final, as memórias que causam sofrimento serão transformadas ou removidas para permitir a plenitude da alegria em Deus. Como as pessoas perguntam, mas, puxa vida, se as pessoas da minha família vão para o inferno, eu vou para o céu, lá eu vou ficar lembrando isso? Não. Ela será removida. Não haverá lembrança nenhuma. Da mesma forma, por exemplo, todo mundo aqui teve na barriga da mãe, pelo menos 9 meses, ou algo próximo disso. O que você se lembra de lá? Nada, né? Foi removido, é assim. Da mesma forma. Mas é um princípio que em batalha espiritual, que quando resulta em esquecimento constante das coisas, sua mente está sofrendo duros ataques espirituais. Quando se faz exames e não há problema de saúde aparente, e é uma situação que começou de repente, é um esquecimento gritante, esquecer qualquer coisa, chave, horários de orar, esquece coisas simples. Insensibilidade é apatia, indiferença em busca de ajuda espiritual médica, aceita passivamente a situação de domínio em sua mente e não quer ajuda. Sexto, a sensação de que fizeram algo errado contra você e arrepios. Como Jó 4,15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Arrepio é um calafrio. É um sinal de comunicação espiritual quando se sente a presença espiritual, seja de demônios ou seja dos anjos de Deus. Então o arrepio ele pode ser tanto sinônimo da presença de Deus ou dos anjos do Senhor, como também de demônios. Isso exige discernimento de espíritos para saber que tipo de energia está presente. Em geral, quando se está passando por fases de batalha espiritual, esses arrepios ou a sensação que a pessoa diz, acho que fizeram algum trabalho espiritual contra mim, ou sonhei que fizeram um trabalho espiritual contra mim. Então pode procurar, porque de fato você está certo. Terceiro, como vencer o espírito de inveja? 4 princípios para se vencer o espírito de inveja. E é muito importante prestar atenção, porque disso depende, até porque quando nós fazemos o jejum de Daniel, Deus vai abrir portas, com certeza. Hoje, amanhã ou depois, ele vai abrir portas. E muitas pessoas, ou algumas pessoas, especialmente as mais próximas, infelizmente começa pela casa, né? Muitas vezes da família, vão ter inveja. É como quando a gente ajuda casais. A gente pega casais quase se divorciando. A gente ajuda aqueles casais. Eles passam a ficar bem. Às vezes as pessoas da própria família ficam com inveja. Por quê? Foi feita uma pesquisa, o ano passado, o ano retrasado, acho que foi o ano passado ou o ano retrasado, com 20 mil pessoas pelas redes sociais. E perguntaram o que elas mais têm inveja de ver nas redes sociais. Você pode imaginar, olha, o carro, a casa, a chácara. Não, é de ver casais felizes. Não pode ver casais felizes. Por isso que muitos casais, em detrimento disso, pararam de postar fotos deles juntos felizes. Por quê? Porque está causando inveja, e dependendo da situação, né? Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Tem gente que vive se vangloriando e contando para os outros seus planos, seus projetos. Ninguém sente inveja do que não vê, não sabe. Eu pretendo comprar um carro novo, uma casa, vou mudar para um emprego melhor, que ganha mais. Seus planos somente devem ser compartilhados com pessoas que sabem, que são de oração, gente temente a Deus e que quer o seu bem, que já tem prova, você tem prova disso. Mas eu não sei se aquela pessoa é invejosa, pastor. Então fique com a boca fechada. Você não sabe se a pessoa é invejosa, não corra o risco. Os artistas estão sempre divulgando a felicidade deles com seus maridos e esposas. Já percebeu que o casamento deles não dura muito? E é interessante que alguns artistas, dos poucos que ainda estão casados, que ficam só, a morte separa, eles são os que menos você vê. A gente via nas redes sociais. Menos via nas redes sociais o casal. Artistas, né? Imagine um casal que mostra sua felicidade nas redes sociais, fala para todo mundo, mas tem brechas espirituais. Não demora muito tempo, o casal começa a brigar, a discutir, palavras agressivas e que geram mágoas e que dizem que não sabe o motivo como aconteceu e de repente acabou o casamento. Não quer dizer que só isso que é um fator, né? É um deles. Segundo, não ande com pessoas invejosas. Provérbios 14:30 diz:
O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Não tenha parte com gente invejosa. Evite gente invejosa. Não receba em sua casa a pessoa que sabe ser invejosa, que tem um olho ruim, mal olhado. Pessoa que vai olhar suas coisas. Tem gente que entra na sua casa e até a planta murcha. Já vi muitas pessoas narrando isso. As plantas murcham. E se entrar em sua casa, não deixe entrar no seu quarto, pelo amor de Deus. E muito menos se deitar na cama do casal. Tranque a porta, não interessa. Seja da família ou não. Eu posso ver seu quarto? Não. Não. Não deixa. E pronto, não tem nem que mentir. Eu falei, não. A gente, quando vai visitar as pessoas, você fica na sala. Normalmente, vai até a cozinha. Quando vai comer alguma coisa, você vai fazer o quê no seu quarto? Se fosse uma pessoa que fosse orar, pessoa de oração consagrada, mas isso não é uma coisa comum, porque normalmente quando acontece isso, é você que está chamando aquela pessoa para orar, né? Não fique mostrando as suas conquistas para gente invejosa. Seja educado, seja gentil, ajude quando puder, pregue o evangelho do reino de Deus, mas não ande com gente invejosa, a não ser que essa pessoa aceite Jesus e tenha um novo nascimento verdadeiramente. Somente Jesus mata a inveja, que é raça de Adão. E não basta dizer que é crente. Terceiro, ore contra o espírito de inveja. Lucas 10:19, Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então a inveja entra aqui. Todo crente que teve novo nascimento recebeu a autoridade do Senhor Jesus Cristo contra espíritos demoníacos. Demônios não brincam de ser demônios. Então ore todo dia, e não de vez em quando, ore sempre, expulse, ordene, em nome de Jesus, todo espírito de inveja lançado contra a minha vida, eu te ordeno, sai em nome de Jesus Cristo, que proíbe que volte, seja sobre o seu carro, sobre a sua casa, o seu casamento, não importa, o seu trabalho. 4, peça reforço de oração, não ore sozinho. Provérbios 24:26, a Almeida Corrigida e Fiel traduz assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. O Tanar hebraico, tradução do hebraico para o português, traduz: porque com sábia estratégia lutarás com tua guerra, e a vitória resultará da superioridade dos conselhos. A NVT, a nova versão transformadora, traduz: portanto não saia para guerrear sem boa orientação, com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quando sente que os ataques de espírito de inveja são muito fortes e constantes, não fique orando sozinho. Nem os demônios costumam atuar sozinhos, mas atuam no mínimo em duplas. Ministérios de intercessão são usados pelo Espírito Santo para ajudar nessa batalha espiritual contra a inveja. Por isso, confesse seus pecados antes de orar a Deus a favor das pessoas. É uma missão e normalmente são treinados e treinadas, né, as intercessoras e os intercessores para não fazer trabalho sozinho. Não brinque de ser cristão, porque os demônios não brincam de ser demônios. Então coloque cada peça da armadura de Deus, né, como ele fala na sua palavra, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E uma das coisas que você tem que vigiar é contra o espírito de inveja. Você está pronto para vencer o espírito de inveja em sua vida? É só assimilar e colocar essas coisas que eu acabei de ministrar na palavra do Senhor. Muito bem. Esta foi a última mensagem do nosso jejum de Daniel de 2021. E nós vamos então fazer agora esse momento. É o último dia que nós estamos entregando os nossos pedidos. Pega aí o seu pedido com fé. E lembrando que nós estamos semeando. Nós semeamos. Semeamos nesses 21 dias. Quanto tempo demora? Só Deus sabe. A única coisa que você não pode duvidar é que vai acontecer. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente faz escolhas. Nós fizemos como escolhas por 21 dias, semear no mundo espiritual, buscar a presença de Deus. Então, as consequências serão obrigatórias, serão bênçãos. E nós ficaremos refém dessas bênçãos, porque Deus responde às nossas orações. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Abba, Paizinho querido, eu oro agora no poder do Espírito Santo, eu apresento no seu altar, nesse encerramento do nosso jejum de Daniel, nesses 21 dias em que nós estivemos buscando e nos consagrando diante de Ti. Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Bruna Toniza Caires Galon,
Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Fabrício Galon, Fernanda Coutinho, Emily Maiara Delfino da Silva, Ilza Toniza, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Leonilda dos Reis Vitor, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leila Brunner, Luciene Carvalho, Lucilene da Silva Rocha, Magali Rondina de Lourenço, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Sofia Emanuele Oliveira de Souza, Suzana da Silva Antônio e Uinen Ferreira da Silva. E também, encerrando no nosso encerramento, pela última vez vamos estar fazendo decretos, mas com certeza você também aprendeu e já poderá estar fazendo os seus decretos para continuar orando na sequência da sua vida. E qualquer coisa que precisar, vocês têm meu contato e podem me perguntar, tanto no grupo como pode também, dependendo da situação, pode perguntar no particular. 7 decretos sobre a tua vida e a tua família. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, de harmonia, alegria, amor e bênção. A promessa do provérbio 10:6 e 15:6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta a Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e a sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Nas promessas do Salmo 118 e Salmo 91:10. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda não são crentes, né, na sua casa. Na promessa do Salmo 119:41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, dos teus jejuns, especialmente do jejum de Daniel, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família. Na promessa do Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Na promessa de 3 João 1:2 e 1 João 5:18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. E aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 2:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac. Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé, emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos então dar primeiro, antes de dar minhas últimas palavras, deixa aí saudar pela última vez esse ano. Então vamos lá. Catarina Augusta, a Cláudia Aparecida e a Ana Laura, o Mauro Andriotti, a Leonilda Vitor e o Wilson, a Maria Rita e o Aures, a Liliane Leite, a Diana Ferreira, a Ana Paula Neves, a Ilza Toniza, a Elisandra Costa, a Claudineia Paula, a Lucilene Zambonato e a Josefa Zambonato, a Suzana Alves e a Ana Lívia, o Fernando, a Lucier Vitor,
A Rosana que está ali também pedindo oração, né? Nós faremos a oração que você pede, Rosana. A Liliane Leite. Que Deus abençoe a todos. Antes da bênção, fazer a oração que foi pedida ali, eu quero agradecer a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande nesses 21 dias, vocês fiéis. A gente até já sabe quando fazemos o jejum de Daniel, que a gente tem um grupo de irmãos, né, e irmãs, que nem são só todos de São Paulo, são de fora, até de fora do Brasil, e todos, na verdade é uma brasileira que mora em Portugal, né? E todos são fiéis, e a gente sabe que pode contar com vocês, sabe que é um grupo firme, que está sempre orando, intercedendo pelas suas famílias, e com certeza a nossa oração e o nosso jejum agradam ao Senhor, meditando na palavra, passamos esses dias recebendo as palavras e Deus sempre falando conosco. Foi um grande prazer estar com vocês, e nesse encerramento a gente vai fazer também, antes da bênção final, nós vamos fazer a entrega do nosso jejum. Foi uma grande alegria. Eu agradeço a Deus o privilégio de estar com vocês e de ter compartilhado esse tempo com pessoas tão tementes a Deus, tão sinceras ao Senhor como vocês, que perseveraram e concluíram. São mais que vencedores. No jargão militar, missão dada, missão cumprida. Nós cumprimos a missão e passamos esses 21 dias na presença do Senhor. E devemos continuar assim. Não necessariamente no jejum de Daniel, mas na presença do Senhor. Ele foi um tempo de consagração para que a gente recuperasse as nossas forças, recebesse um avivamento na nossa fé para a gente fazer a nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos. Oro, Senhor, a Deus, agora pelo pedido da Rosana, a libertação e a cura que ela precisa, o espírito de ciúme, de mentira, de calúnia, difamação, de alcoolismo, para o Francisco Guimarães, toda obra maligna, toda obra satânica na vida dele seja repreendido em nome de Jesus, que o seu poder entre, Senhor, transformando, dando a vitória na vida dele, Senhor, e tudo aquilo que foi caluniado, tudo aquilo que foi difamado, o Senhor, toda mentira, Senhor, isso virá à tona, o Senhor dará vitória na vida dele, Senhor. E quero também abençoar, Senhor, a cada um dos irmãos e irmãs que concluíram o jejum de Daniel. Eu te agradeço muito, Senhor, pela vida dessas pessoas que são tão especiais para ti, Senhor, pessoas chamadas, que ouviram a voz do Espírito Santo, para que a gente unisse em oração nesse tempo de fé, um tempo de dificuldade, mas para nós é um tempo de fé, de confiança no Senhor. Então que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, mesmo aqueles que não estão podendo estar na live ao vivo, mas acompanharam depois e se consagrar esse tempo todo. Eu tenho certeza, pela fé, por tudo aquilo que nós ouvimos, que o Senhor estará concedendo, atendendo as orações dos seus filhos e das suas filhas. No tempo de cada um realmente vai receber a sua bênção para glorificar e exaltar o nome do Senhor, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele que seja toda honra e toda glória. Então, nós vamos dar a bênção final. A bênção final. Pai, antes dessa bênção eu quero entregar os nossos jejuns. Eu entrego, Senhor, o jejum de cada um, de todos aqueles que são, a um ou outro vai estender um pouquinho o jejum até amanhã, alguns até mais completar 30 dias, que o Senhor esteja abençoando eles também, dando a sua graça, mas aqueles que estão entregando o seu jejum hoje, ó meu Deus, obrigado pela vida de cada um deles, obrigado pela vida de todos mesmo, obrigado pela vida do Abraão, do Alberto, da Alana, da Ana Laura, da Lívia, da Paula, da Bruna, da Catarina, do Cícero, da Cláudia, da Claudineia, da Cleusa, da Daniele, da Diana, da Edna, da Elisandra, da Elisângela, do Fabrício, da Fernanda, da Emily, a Maiara, né? Da Ilza, do Gelciano, do Jonathan, da Leonilda, da Joyce, da Josefa, da Leila, da Luciene, da Lucilene, da Magali, da Lucier, do Mauro, da Renata, da Sofia, da Suzana e da Winnie. Obrigado, são pessoas maravilhosas, são seus filhos e suas filhas. Obrigado, que as suas bênçãos sejam poderosamente derramadas na vida de cada um deles e de cada uma delas. E tenham uma semana e comece, Senhor, esse período. E possam testemunhar e ver a sua presença, a sua glória na vida deles. E assim, eu dou a bênção, Senhor. Oro para que essa bênção se estenda a cada um. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos. Jejum de Daniel está entregue. Então, logo após, vocês já vão poder comer carne, chocolate, enfim. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês fazerem parte desse momento de fé, que foi o jejum de Daniel 2026. Eu fico feliz de poder sempre contar com pessoas tementes, de pessoas que abraçam realmente a causa do Senhor. Oramos, pedimos, porque a gente está unidos em fé, distantes, muitos distantes em termos de quilometragem, de localização, de geografia, mas a fé e o nome de Jesus Cristo nos aproximam. E foi nessa fé, na fé do Senhor, a fé em Jesus, que nós pudemos agradecer. O Espírito Santo nos guiou, foi com a força e a direção do Espírito Santo. Na carne a gente não consegue fazer 21 dias, mas na direção do Espírito Santo, e ele nos ajudou. Então, nós agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que você tenha um sono abençoado. Na promessa, eu não vou deixar no último dia de dar essa bênção. Esse é um decreto na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que você tenha um ano, final de ano abençoado. Que Deus abençoe a nossa nação. Eu oro também e decreto, Senhor, que o Senhor estabeleça em outubro nas eleições, o Senhor possa olhar por essa nação com misericórdia e poder. Ó Senhor, que seja decretado, que o Senhor coloque lá uma pessoa que vá, ó Senhor, ser um instrumento Teu na nação. Ó Senhor, que nenhuma, nas urnas, nas eleições, tudo aquilo que for obra maligna, que for obra da mentira, da corrupção, do engano, que venha à tona, seja travado, impedido. Coloca os Teus anjos, Senhor. Nós não aceitamos mais na nossa nação, Senhor, que seja governado pela mentira, pela injustiça, pelo pecado, mas que o Senhor estabeleça. O Senhor colocou, ó Senhor, Ciro para libertar o Teu povo da Babilônia, e o Senhor chamou de meu servo, e ele era ímpio, Senhor. Que o Senhor coloque lá alguém que o Senhor também possa chamar de meu servo, mesmo sendo ímpio, mas que seja uma pessoa que o Senhor vai usar para mudar a história dessa nação, Senhor. Nós não aceitamos mais o Brasil nessa situação decadente que está. Nós entregamos esse jejum e oramos também pela nossa nação, pelas nossas cidades, pelas cidades de cada um dos intercessores, intercessoras, dos irmãos, aonde quer que esteja, aqueles que estão fora do país, que o Senhor esteja abençoando por causa deles, assim como o Senhor disse para Israel, que aonde eles fossem, que se eles orassem, e na paz daquela cidade eles terão paz. Então que a paz seja sobre a cidade, de cada irmão, de cada irmã, onde mora, Senhor, que seja, eles levem lá a sua paz, a sua bênção, nos seus bairros, na sua vizinhança, nos seus prédios, aonde eles estão. Que esteja essa bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, orando, sempre orando, eu agradeço a Deus por vocês. E nós encerramos não somente essa live, mas nós encerramos o nosso jejum de Daniel de 2026. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a tua vida, sobre os seus familiares. Muito obrigado, amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim, eu encerro essas transmissões agradecendo, de coração muito agradecido. Agradeço a minha esposa que me acompanhou aqui, e ela não estava dormindo não, viu gente? Vocês ficam falando aí, ela não está não, viu? Que a câmera aqui, a iluminação aqui, a gente mudou a câmera e vocês podem ver que até nos meus olhos aparece um pouco escuro, ainda que ele escurece, né? Eu preciso melhorar isso aqui, se Deus quiser nós vamos trabalhar nisso. Mas Deus te abençoe, obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém.